Eu me chamo Risângela, para quem não me conhece, eu sou a mentora desse projeto, Amigos da Família, e através do áudio eu quero, a partir de agora, através da minha voz, transmitir o recado do Espírito Santo, que nos chama a refletir sobre algo que está no coração de Deus, que é o amparo às crianças. A realidade é que a infância está cercada por ameaças, abandonos e dores silenciosas. Muitas crianças estão crescendo sem referência e sem amparo físico, emocional, espiritual, amparo educacional, social ou amparo comunitário. Mas o Senhor Deus nos convoca hoje para sermos instrumentos de mudança. Eu quero ler com todos o que está escrito em Salmo 82, verso 3. Defendam o direito dos pobres e dos órfãos, façam justiça aos oprimidos e necessitados. Eu quero destacar, façam direito, mas do último aqui, necessitados. A criança tem necessidades também. Então, Deus está levantando nós, famílias, pais, mães, que vão se colocar na posição, que vão lutar em oração e em atitude para proteger, ensinar e curar as crianças que Deus confiou nos nossos cuidados. O amparo infantil não é apenas uma responsabilidade social, é uma missão espiritual. Porque quando nós amparamos uma criança, nós estamos refletindo o quê? O que que vocês imaginam? Nós estamos refletindo a vontade de Deus. E é sobre isso que falarei a partir de agora. O tema, o amparo infantil é urgente. Nós já lemos o versículo oficial deste tema, Salmo 82, verso 3, e ainda na introdução eu quero chamar a atenção a um chamado à consciência, uma consciência espiritual e também humana. O amparo infantil é um dos compromissos mais urgentes da humanidade. Nós vivemos tempos em que o cuidado à criança, ela precisa ser entendido não apenas como uma questão social, mas um dever espiritual, familiar e ético. As crianças é o tempo inicial do desenvolvimento humano. E é nessa fase que a criança constrói a sua identidade, forma a sua visão de mundo e define a base emocional sobre a qual ela vai sustentar a sua vida adulta. O amparo familiar, ele não se limita a prover alimentação, abrigo, verdes. O amparo familiar, ele envolve acolher, ouvir, ensinar e amar. Então, a ausência desse cuidado vai gerar feridas emocionais e espirituais profundas, que se manifestam na infância, na adolescência e se prolonga pela vida adulta, afetando relacionamentos, espiritualidade e autoestima. É muito sério. É por isso que o amparo infantil, ele é urgente. Porque o tempo da infância não espera. Reflitam, o tempo da infância não espera. E cada momento perdido no descuido é uma semente de dor futura. O chamado divino para esse cuidado. Vamos falar do chamado de Deus. Desde as Escrituras Sagradas, Deus revela seu coração em favor das crianças. Eu quero refletir em Salmo 68, verso 5, Deus apresentando como ele se apresentando como pai dos órfãos e defensor das viúvas. Ele ordena ao seu povo que proteja, instrua, valoriza crianças, pois nelas habita a pureza e a esperança do reino de Deus, o reino dele. Em Mateus 19, versículo 14, Jesus afirma: Deixem vir
a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então esse convite, ele é também uma repreensão espiritual contra toda forma de negligência. Impedir uma criança a ser amada, cuidada, protegida, é impedir o próprio fluir da graça de Deus sobre a sociedade. Então a Bíblia mostra também em Mateus 18, versículo 5, que cuidar de uma criança é cuidar de Cristo. Jesus declara: "Quem acolher uma dessas crianças estará recebendo a mim". Oh, glória a Deus, aleluia. Assim o futuro, o amparo infantil não é apenas uma ação de compaixão humana, não. Não é só uma ação pelo futuro elas próprias, é um ato de adoração. Como psicóloga, eu também desejo deixar nessas palavras, resumidamente, um fundamento psicológico, sobre o amparo como necessidade vital. Tá, eu vou trazer aqui resumidamente 2 teorias, vocês podem se aprofundar, com certeza estão conectadas com a Bíblia, tá, são relevantes e tem também, são bases que fundamenta Bíblia, a vontade de Deus, e vocês podem ter acesso na nossa biblioteca virtual e aonde vocês quiserem buscar. É a psicologia, especialmente nas teorias de John Bowlby, da teoria do apego, e também de Donald Winnicott, sobre a teoria do ambiente facilitador. Memorize esses 2 termos, a teoria do apego e o ambiente facilitador. Ensina que a criança, ela precisa de vínculos afetivos estáveis e previsíveis. Para quê? Para desenvolverem emocionalmente. O amparo é o que forma a base segura. O que é o amparo? A certeza de que existe alguém confiável, existe alguém presente, amoroso. Quem são? Somos responsáveis por elas. Então, o teórico Bob, ele afirma que a ausência de figuras de apego consistentes leva a distúrbios emocionais, comportamentais e sociais duradouros. A teoria do ambiente facilitador, de Winnicott, ele complementa assim, eu vou resumir, que um ambiente suficientemente bom é aquele que acolhe a criança e a ajuda a ser ela mesma, tá. Como eu falei, você precisa se aprofundar mais, é maravilhoso esse saber, tá, muito importante. Então, a figura da fé, né, na figura da fé eu comparo aqui a psicologia com a Bíblia, que na figura da fé, isso significa que o lar que ampara vai revelar o próprio coração de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a criança seja feliz, tanto presente quanto futuro. Então, quando uma criança cresce em meio à indiferença, ela aprende medo. Mas quando ela cresce em meio ao cuidado, ao amparo, ela aprende o quê? Confiança. Então, é a confiança a base da fé, tá bom? E sobre a urgência. Eu quero destacar a urgência do amparo quando o silêncio também fere. Sim, o silêncio, a omissão. Então, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou emissão aos seus direitos fundamentais. Eu acabei de ler aqui mais um artigo do ECA, o artigo 5º. O quê? Vou ler de novo. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, e será punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão. Vocês viram aí? A ação, alguém que fizer, ou omissão, alguém que deixar de fazer. Vou falar bem aqui, baixinho, um amparo aos seus direitos fundamentais. Então, esse artigo ele revela algo profundo que, eu destaquei, que é quando o silêncio também fere. O silêncio também fere. Ignorar o sofrimento de uma criança é participar da sua dor.
A urgência do amparo está no fato de que a criança não pode esperar, tá, gente? Eu quero destacar, por isso que a gente destacou no tema a urgência do amparo. Está no fato de que elas não podem esperar, elas crescem enquanto o mundo decide se vai ou não cuidar delas. Aleluia. Então, para concluir, amparar é amar como Deus ama. Vamos repetir? Amparar é amar como Deus ama. Amparar é a forma mais pura de manifestação do amor de Deus. Quando cuidamos dela, cumprimos o Salmo 82:3, o salmo oficial desse tema. E quando as negligenciamos, contrariamos o próprio coração de Deus, a vontade de Deus. Então, as leis, né, segundo Cury, ele diz que as leis, elas acendem uma luz importante, mas elas não são todas as luzes. É muito certo o que ele disse na sua citação. As leis acendem uma luz importante, acabei de ler aqui, mas elas não são todas as luzes. O importante é que um ponto luminoso ajuda a seguir o caminho. E eu quero dizer aqui que o amparo é essa luz, é esse ponto luminoso que ajuda a seguir esse caminho. Que hoje vocês enxerguem, tá? Essa necessidade dentro do seu lar, ou outras crianças que vão surgir diante de vocês durante a vida. Então, é o ponto luminoso que indica o caminho da cura, da fé, da justiça. Esse ponto luminoso é Jesus, é a vontade de Deus, aleluia, o glória a Deus. Ampare, ampare, ampare os teus, ampare as crianças do mundo inteiro, intercessores, pais, mãe. Nós não vamos amparar só o nosso filho, não. A gente vai amparar todas as crianças do mundo. Se a gente não falar com elas, não falar por elas, a gente vai orar por elas. Então, o amparo infantil é urgente, é tempo de agir, é agora. Obrigada pela atenção e a paz do Senhor Jesus.